Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre o tema que é provavelmente o tema mais sensacionalista da astrologia védica. Esse tema é provavelmente a cereja do bolo do sensacionalismo dentro da astrologia védica. Principalmente quando se trata de astrologia védica que é vendida para ocidentais, porque a astrologia védica já é em si um tema exótico para a maioria dos brasileiros, um tema estranho para a maioria dos brasileiros. Então, eles tendem a, por desconhecerem a astrologia védica, a cair mais nessas artimanhas do sensacionalismo em torno de Manglik Dosha ou Kudya Dosha, que é o tema desse vídeo. Então, muitas pessoas, mesmo as que não têm assim, o interesse de estudar astrologia de uma maneira mais séria, elas buscam a astrologia muito motivadas por questões de relacionamento, por questões de vida amorosa, por questões assim de namoro, de romance, de sexo. É o que eu vi ao longo do tempo. Independentemente de ser um homem ou de ser uma mulher, a maioria das pessoas buscam assistir vídeos de astrologia ou assim pesquisarem sobre o assunto muito movidas por questões de relacionamento. E o conceito de Manglik Dosha, ele é muitas vezes tricotado como sendo uma arma, como sendo um empecilho para o sucesso no relacionamento das pessoas, o sucesso no casamento, o sucesso no matrimônio da vida das pessoas. Existe uma certa parcela de verdade em relação a isso, mas a coisa não é tão simples assim. E então, por isso que Manglik Dosha se torna a cereja do bolo, porque você quer um assunto que atraia mais as atenções da pessoa do que uma possível assinatura que possivelmente vai trazer um casamento violento ou que é uma pessoa que é proibida de alguém se relacionar com ela porque ela é violenta ou perigosa. Então, assim, é por isso que Manglik Dosha é a cereja do bolo no sensacionalismo. Então, nesse vídeo, eu não vou estimular a linguagem sensacionalista para explicar esse tópico. Eu vou estimular você a pensar de uma maneira racional e de uma maneira lógica. Então, eu vou explicar o que é Manglik Dosha, quais são as casas envolvidas nessa assinatura e o que você pode fazer. Esse vídeo ele vai ter o objetivo de solucionar o problema e não de deixar você com a cabeça ainda mais perturbada, ainda mais confuso, ainda mais infeliz. O objetivo desse vídeo é descomplicar a sua vida. Então, vamos desvendar o que significa Manglik Dosha de fato. Uma outra expressão para essa assinatura é Kudya Dosha e significa basicamente a mesma coisa. Então, Manglik vem de Mangal. Mangal significa Marte. E Kudya também significa Marte. São dois nomes diferentes para se referir ao mesmo planeta. E Dosha significa aflição. É uma assinatura que é uma fonte de sofrimento ou de perturbações ou de frustrações. Então, não significa que uma pessoa que tem a Manglik Dosha no mapa, que ela vai ser infeliz, que é uma promessa dela ser perpetuamente infeliz nos relacionamentos dela. Não significa isso. Significa que ela precisa tornar essa assinatura o mais consciente possível para tomar as devidas providências em corrigir mazelas na personalidade dela. É isso que ela pode fazer, ela pode tentar contornar. Eu já digo de cara, não é possível você apagar, você cancelar essa assinatura dentro do seu mapa astral.
assim, de você abortar os comportamentos negativos que são derivados dessa assinatura. Não é possível você abortar isso. Então eu já estou falando assim bem de cara e bem objetivamente, mas existem sim providências muito objetivas e claras que você pode tomar para tentar contornar esse problema dentro da sua personalidade. Sim, é um problema. Existem pessoas aí fora que falam que não é Manglik, que não é bem dosha, é mais um yoga. Eu não vejo como um yoga. Eu não vejo como uma coisa auspiciosa. Eu vejo como uma coisa inauspiciosa, mas que é tangenciável, que é agenciável. É assim como eu vejo o Manglik Dosha. Então, a primeira coisa que a gente vai desmistificar sobre Manglik Dosha é que essa assinatura é a causa da infelicidade no casamento da pessoa. Isso é falso ou verdadeiro? É verdadeiro, mas não é no casamento a única instância da nossa vida que a gente se relaciona com outra pessoa. Relacionamento não está limitado ao aspecto romântico, sexual das relações humanas. Relacionamento é muito mais amplo que isso. Então, essa assinatura de Marte, ela afeta os relacionamentos da pessoa de uma maneira muito mais ampla. Você se relaciona com a sua família, com seu pai, com sua mãe, com seu sócio, com seu empregador ou com empregadora, com clientes, com amigos. Existem muitos tipos de relacionamentos possíveis e o que eu vejo é que as pessoas que têm Kudya Dosha no mapa, elas vão ter problemas de relacionamento de uma maneira universal e de uma maneira bastante específica. Então, assim, vamos começar sobre uma máxima que eu, Lucas, acredito que é uma das máximas importantes para a conquista ou o desenvolvimento da felicidade. Isso é o que eu acho. Essa máxima é: felicidade só é felicidade quando compartilhada. É uma máxima muito simples. Felicidade só é felicidade quando compartilhada. Você consegue entender que essa máxima é muito simples? Só que Kudya Dosha é uma assinatura que ameaça ou deturpa essa máxima. A pessoa que tem Kudya Dosha no mapa dela, ela vai questionar de uma maneira destrutiva essa máxima. Por que isso? Marte tem os seus significados naturais. Ele é independente, ele é um brahmacharya, ele é um celibatário. Marte, de fato, é um celibatário, tá certo? Mercúrio não é celibatário. Saturno não é celibatário. É Marte que é celibatário. Das estrelas vagantes, é o Marte que é, de fato, um brahmacharya. Ele é um celibatário. Você vai entender por quê daqui a pouco. E o Marte, ele é de pavio curto, ele tem pouca paciência. Então, você pega todas essas características e você vai constatar que existem casas em que essas características naturais do Marte se afinam muito bem. Existem casas em que essas qualidades naturais do Marte, elas se chocam com a agenda daquela casa. E isso causa desorientação, tanto no Marte da pessoa como na casa onde o Marte está posicionado, assim como na
abordagem da pessoa perante os relacionamentos. Ela fica desorientada nos relacionamentos. E Marte representa razão, razoabilidade. Então, uma outra característica das pessoas que têm Kudya Dosha no mapa é que elas ficam muito irracionais. O Marte delas fica muito irracional. E as casas onde o Marte adquire Kudya Dosha ou Manglik Dosha é a casa 12, 1, 2, 4, 7 e 8. Então, o Marte precisa estar posicionado nessas casas. E algumas adendos que eu gostaria de fazer é o seguinte, que para saber se você tem ou não tem Kudya Dosha no mapa, você precisa saber o seu signo ascendente, que é conhecido na astrologia védica como Lagna. Se você não souber o seu Lagna, você não tem como saber se você tem essa assinatura. E para você saber o seu Lagna, você precisa saber a hora que você nasceu. Se você não souber a hora que você nasceu, os minutos que você nasceu, infelizmente você não tem como achar seu Lagna na astrologia. Então essa aula ela vai ser... você não vai conseguir aproveitar direito as coisas que eu estou falando aqui. E outro adendo que eu gostaria de fazer é que você deve retificar o seu horário de nascimento para você retificar o seu mapa natal, tá certo? E como é que funciona a retificação? A retificação é a ideia de que o seu horário de nascimento ele foi arredondado pela equipe hospitalar em provavelmente 90 minutos para cima. Em média 90 minutos para cima. Então, a retificação é uma ferramenta utilizada para desarredondar a sua hora de nascimento. Eu não vou ficar explicando de maneira muito assim abstrata o que é retificação. Eu vou utilizar o meu aniversário, o meu horário de nascimento como exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Na minha certidão de nascimento consta que eu nasci no dia 24 de novembro de 1991 às 1h15 da madrugada em Brasília. É isso o que está constando na minha certidão de nascimento. Então, quando eu utilizo esse dado aqui, dá que o meu ascendente é Leão no Nakshatra Maga. Só que este dado ele foi claramente arredondado pela equipe hospitalar em um pouco mais de 90 minutos. Então, o verdadeiro horário de nascimento para a perspectiva da astrologia é quando a sua mãe começou a sentir as contrações do parto, quando a placenta espoca. Então, este processo normalmente ele ocorre 90 minutos antes do seu nascimento. Então, é aí onde a retificação ela vai entrar. Então, depois que eu fiz a minha retificação, eu descobri, na verdade, que eu nasci no dia 23 de novembro de 1991, às 23h41 da noite. Então, quando eu utilizo esse horário de nascimento, o meu ascendente é em Câncer, no Nakshatra Pusha. O ascendente é o que ancora o mapa, é o que dá a tabulação do mapa. Então, é através do ascendente que você vai conseguir descobrir a posição dos planetas nas casas. E esse ascendente ele fez muito mais sentido, utilizando o horário retificado. Então, como vocês podem ver, saiu de 1h15 da madrugada para 23h41. Basicamente foi recuado por volta de 95 minutos. E foi libertador fazer essa retificação, porque eu entendi profundamente
o meu mapa natal, eu entendi profundamente a posição dos planetas nas casas, os dispositores, eu entendi tudo. Então eu recomendo que, para qualquer pessoa que queira fazer um estudo mais aprofundado do mapa dela, que ela faça a retificação. E o que isso tem a ver com o tema desse vídeo, que é Manglik ou Kudya Dosha? No meu mapa arredondado, esse horário arredondado pela equipe hospitalar, dá que eu tenho a assinatura de aflição de Marte, porque eu tenho o Marte na casa 4. Só que ao longo dos anos eu comecei a estudar sobre, de maneira mais internalizada e profunda. Há alguns anos eu comecei a meditar sobre esse assunto de Manglik Dosha, e eu fui sentindo, na minha mais profunda essência, que eu não tinha o comportamento de uma pessoa Manglik. Porque eu sou, na verdade, o contrário disso. Eu sou uma pessoa que, assim, desde a minha tenra infância, eu era uma manteiga derretida, a ponto de, assim, de as pessoas tirarem bastante vantagem de mim. Ou, assim, das pessoas quererem estar em relacionamento comigo, ou de quererem amizades comigo, de ter algum tipo de ligação. E as minhas ligações, elas tendem a ser muito longevas. Então eu não sentia na minha biografia, na minha experiência, as características de Manglik Dosha. Então quando eu fiz a retificação, o meu Marte foi para casa 5. Aí eu descobri que eu não tinha, de fato, essa assinatura. E eu fiz esse trabalho de retificação nos mapas dos meus familiares, no mapas de alguns clientes antigos. E os clientes que, antes da retificação, tinham Manglik Dosha, depois da retificação, eles não tinham. Muitos deles não tinham. E eles, de fato, tinham uma personalidade que não assim, reflete Manglik Dosha. Um outro exemplo muito, assim, notório é o da minha mãe. Eu retifiquei o mapa da minha mãe e no mapa arredondado pela equipe hospitalar, o horário arredondado pela equipe hospitalar, fala que ela tem Manglik Dosha. E a minha mãe não é uma pessoa irritável, uma pessoa impaciente, uma pessoa que quer burlar as regras, uma pessoa que é emocionalmente agressiva ou mesmo fisicamente agressiva. E o meu pai, eu também retifiquei o mapa dele, e pelo mapa do meu pai eu vi que no horário que consta na certidão de nascimento, quando eu levantava aquele mapa, que ele não tinha Manglik. E isso nunca refletiu a personalidade dele, porque a personalidade do meu pai é muito típica de uma pessoa que é Manglik. E quando eu retifiquei o mapa dele, constava que ele era Manglik. Então eu cheguei à conclusão que, para você saber se você tem de fato Manglik Dosha no mapa, não basta só você saber o seu ascendente ou Lagna pela astrologia védica. Você precisa fazer uma retificação do seu horário de nascimento, porque se você não fizer essa retificação, corre o risco de você diagnosticar o seu mapa de maneira incorreta, de maneira imprecisa. Então este é o adendo que eu queria fazer. São dois adendos muito importantes. Então, agora vamos voltar para Marte. Então, as características essenciais de Marte são celibatário, ser uma pessoa impaciente, uma pessoa assim que quer ser independente. Não funciona para estas casas que estão marcadas com um X, que é a casa 12, 1, 2, 4, 7 ou 8. Então, depois de você encontrar o seu ascendente retificado e você vir que você tem o Marte na casa 2, 1, 2, 4, 7 ou 8, então isso significa que você tem Manglik Dosha. E essa máxima de que
A felicidade só é felicidade quando é compartilhada. Ela vai ser severamente desrespeitada quando a pessoa tem Mangala Dosha pelas próprias circunstâncias da vida dela. O próprio estilo de vida dela vai desrespeitar isso aí e ela vai, assim, ao longo dos anos constatar que o motivo da infelicidade dela é porque ela não consegue se relacionar bem com as pessoas. Seja com o cônjuge, se houver um cônjuge, seja com familiares, pais, irmãos, amigos, sócios, colegas de trabalho. Ela vai se queixar de uma dificuldade de se relacionar com as pessoas, de que supostamente as pessoas não gostam dela, mas não é bem que as pessoas não gostam dela. É ela que é impaciente com as outras pessoas. E as pessoas que têm essa assinatura, elas são pessoas que elas não querem cooperar, elas não são pessoas cooperativas. É uma outra característica. Elas não conseguem cooperar em sociedade muito bem. Então, assim, existem as regras sociais. E o Marte, ele é um mantenedor das regras sociais, da legislação social. Eu não estou falando de leis injustas, porque Marte, ele é o mantenedor da legislação, mas quando ele se sente inspirado a seguir aquela legislação. Então, o Marte, ele se sente inspirado a seguir um líder quando aquele líder é justo, quando aquele líder é amoroso, quando aquele líder é protetor para com os seus súditos, para com o seu eleitorado. Agora, quando o líder, pode ser tanto um rei quanto um presidente, ou uma rainha, ou uma presidente, não é justo, não é protetor, não é amoroso, o Marte, ele se rebela contra a tirania. Ele é o primeiro a se rebelar contra a tirania. Ele é o mais impaciente de todos, ele é o menos tolerante. Mas isso é bom quando o bom Marte quer destruir tirania. Quando ele quer desconstruir leis injustas. Então, não é que ter um bom Marte significa que você vai obedecer cegamente às leis. Se você pensar no contexto do mundo islâmico e do mundo das ex-colônias britânicas que foram colonizadas por missionários cristãos, esses países, eles criminalizam a homossexualidade. Isso é uma lei tirânica, isso é uma lei injusta e que não deve ser obedecida. As pessoas só obedecem por medo de serem perseguidas ou mortas. Mas não é essencialmente uma lei justa. Então, o bom Marte, ele se rebela contra a tirania. Mas não significa que ele quer destruir todo o arcabouço legislativo de um determinado país ou uma determinada instituição. Ele quer reformar as coisas, retirar o que é tirânico, o que é injusto e manter aquilo que é correto. Um bom Marte, ele faz isso. Agora, a pessoa que tem Mangala ou Kudya Dosha, ela é uma pessoa que ela não quer acatar regras nenhuma. Ela não quer se conformar a nenhuma regra. E ela acredita que ser inconformista é uma coisa boa. Então, assim, no ápice da vaidade, ela vai pensar que isso é uma coisa boa. Mas ao longo do tempo, ela vai ver que essa rebeldia sem causa, ela, na verdade, é uma fonte de sofrimento na vida da pessoa. Então, a pessoa que é uma outra característica da pessoa que tem Kudya Dosha, ela não vai querer obedecer regras de nenhum lugar, de nenhuma instituição. Então, começa na escola. Ela não quer se conformar às regras da escola. Então, ela vai ser aquele aluno que os professores não querem que os outros alunos se espelhem no exemplo dele. Aí ele vai pensar que as pessoas estão de preconceito contra mim, estão me discriminando. A pessoa que é Mangala, ela vai pensar assim. Ela não consegue ver.
Uma outra característica da pessoa Manglik, ela não consegue ouvir. Ela não tem escuta, ela não tem boa capacidade de escuta. Ela normalmente quer falar, ela quer impor a opinião dela, ela quer falar em monólogos, mas ela não tem flexibilidade para ouvir as outras pessoas. Ela só quer impor e cagar regras. Então, isso se torna muito desagradável. Aí as outras pessoas vão evitar ela. E ela vai querer ter um conjunto de regras e ética própria. Assim, que não necessariamente tem uma relação com a realidade, assim, ou que tem algum senso prático, assim, ou lógico nisso, mas ela vai ter um conjunto de regras próprias que ela acha que o planeta Terra inteiro deve se curvar àquele sistema de regras dela. Quem não se curvar está contra ela. Quem se curvar está essencialmente errado. Então, isso se trata de uma pessoa que é essencialmente inflexível. Ela é uma pessoa que essencialmente não consegue ceder. As regras da casa, as regras de boa conduta da casa, ela não vai querer seguir. Então ela vai ter não somente problemas na escola, mas ela vai ter problemas dentro da família. Ela, quando entrar num relacionamento, assim, romântico, afetivo, ela vai ter esses problemas, porque ela vai querer impor as regras dela para o cônjuge. Como se fosse assim, uma relação essencialmente autocrática. Pessoas que são Mangliks, elas são autocráticas, elas não são democráticas, elas não querem saber da opinião das outras pessoas, elas são autocráticas. Então, elas vão querer dominar o relacionamento. E o cônjuge não vai gostar disso. Ele vai querer se afastar. Então, isso vai gerar uma série de eventos, eventos assim, frustrantes. Uma pessoa que tem Manglik, Dosha no mapa, ela vai ter uma série de eventos frustrantes. Isso vai acontecer com um empregador ou com uma empregadora. Então ela vai questionar as regras da empresa, vai instigar os colegas de trabalho a questionarem, vai querer impor, vai querer desfazer as ordens de um superior, que é uma outra coisa que a pessoa que tem Manglik, Dosha, ela vai querer fazer. Ela vai querer desfazer, ela vai querer desmoralizar o superior dela. E o que o superior dela vai fazer? Você não manda em nada aqui, o superior sou eu. Então, se você não quer cooperar com as regras da empresa, do meu escritório, então cai fora. Aí ela vai falar o quê? A pessoa que tem Manglik, ela vai falar, porque eu sofri preconceito, eu sofri bullying, eu sofri assédio moral dentro da empresa. Ela nunca vai colocar ela como sendo o problema. Elas têm uma tendência a colocar a culpa nas outras pessoas, que é uma maneira que elas têm de escapar do problema. Então elas tendem a ficar muito escapista e até elas aceitarem isso, aí já passaram alguns anos na vida dela. E então, determinadas casas, elas afetam mais especificamente algumas áreas da vida da pessoa que tem Manglik Dosha. Então, quando uma pessoa tem o Marte na casa 12, isso desperta o lado mais escapista do Manglik Dosha. É uma pessoa que ela sempre vai colocar a culpa nas outras pessoas por relacionamentos não terem dado certo. Então, ela escapa, ela se exime da responsabilidade culpando as outras pessoas, porque a casa 12 é uma casa que representa escapismo. A casa 12 também representa parte do primeiro quadrante, que é uma coisa que Manglik naturalmente é despertado. É quando Marte está neste primeiro quadrante, independentemente de estar na casa 2, 1 ou 2, mas se você tiver Marte no primeiro quadrante, você vai ter Manglik Dosha.
Agora, as casas, elas vão ser um pouquinho diferentes. A casa 1 é um aspecto mais consciente do Manglik Dosha. Pelo fato da casa 1 ser a mais consciente, a pessoa ela tem uma maior percepção de que ela está sendo uma pessoa emocionalmente agressiva ou fisicamente agressiva, uma pessoa impositiva, uma pessoa que não tem escuta, uma pessoa tirânica, uma pessoa que é um rebelde sem causa. Agora, o Marte na casa 2, pelo fato de que a casa 2 representa a vida em família da pessoa, então isso vai ser mais sentido especificamente na convivência familiar dessa pessoa, com Manglik Dosha. Então, os parentes mais próximos dela vão se queixar de que eles não conseguem lidar com ela, que ela tem um temperamento agressivo, que ela pode ser intimidadora dentro da família, dela utilizar de meios irracionais para impor as suas próprias vontades. Então, é uma outra característica. Marte, ele é muito racional. Então, quando ele está posicionado nessas casas que despertam o Manglik, ele fica muito irracional. Então, a pessoa age de maneira irracional, sem pensar de maneira pé no chão, sem pensar de maneira pragmática, sem pensar de maneira ponderada. É uma pessoa que é literalmente irracional. Então, as pessoas assim que estão não muito próximas podem pensar, inclusive, que é uma pessoa que tem assim problemas mentais, ou que tem um temperamento muito assim estragado, ou que é uma pessoa tóxica. O primeiro quadrante, ele também representa o indivíduo e como o indivíduo aborda os relacionamentos. Então, num primeiro momento, o Marte no primeiro quadrante, ele pode imprimir aquele aspecto da pessoa passional, porque o Manglik Dosha, ele não é só essencialmente ruim, mas ele pode ser uma pessoa que tem muita certeza do que quer, uma pessoa muito passional, uma pessoa que entra de cabeça em relacionamentos. E isso para o amado, para o amante, para o cônjuge, nossa, no início pode parecer uma coisa boa, uma pessoa que é muito passional, uma pessoa que é muito romântica, uma pessoa que é muito quente, uma pessoa que é muito tórrida. Então, no início, o Manglik, ele é muito conquistador, ele é muito envolvente no início. Só que depois de algum tempo, assim, eu diria que em questão de semanas, já começa a cair o véu desse encantamento. Aí o cônjuge ou as outras pessoas começam a perceber que existe alguma coisa muito bizarra por trás disso. O Marte posicionado na casa 4, ele não só causa Manglik Dosha ou Kudya Dosha, mas o Marte ele perde força direcional na casa 4, que é o que se chama de Digbala. Então, Marte tem Digbala na casa 10 e na casa 4 ele perde força direcional. Então, ele fica duplamente irracional. A casa 4 ela rege essencialmente a mãe, a relação do indivíduo com a mãe. Então, esse drama envolvendo essa assinatura, ele vai ser majoritariamente sentido com a mãe. Então, a mãe desse indivíduo pode senti-lo muito difícil, um filho que não é cooperativo, um filho que é violento com a mãe, que não respeita as regras de dentro da casa. Só que a casa 4, ela também representa a nossa felicidade emocional e a nossa paz emocional. E Marte é o planeta da guerra, é o planeta do conflito. Então existe um forte colapso de agendas aqui. A gente coloca o planeta da guerra dentro da casa que representa a paz. Marte ele não tem muito o que contribuir aí. Então a pessoa ela fica excessivamente briguenta ou encrenqueira dentro da casa, desrespeita das regras da casa, desrespeita da mãe. E a casa 4 representa também o equilíbrio emocional da pessoa, o oceano íntimo da pessoa. Então essa pessoa ela tem emoções
bagunçadas, as emoções dessa pessoa ficam embaralhadas. Essa pessoa é emocionalmente agressiva. Pode ser, inclusive, passivo-agressivo. É uma pessoa que... A mesma coisa o Marte na casa 12 e na 8. Todas as 3 casas do elemento água, as casas moksha, são casas em que Marte adquire Manglik Dosha. Então, assim, são pessoas com Marte em casas de água, elas podem ficar passivo-agressivas, no sentido, assim, de que elas podem não ser, assim, diretamente agressivas, como, por exemplo, um Marte de casa 1 ou 2, assim, diretamente agressiva de uma maneira objetivamente agressivos, mas mais agressivos de maneira sutil. E então, assim, eles podem expressar a sua raiva de uma maneira emocional, de uma maneira causando dor, infligindo dor emocional na outra pessoa. Então, os Martes em casas de água é uma pessoa que ela pode ser um torturador emocional, de assim, ser um sádico emocional, assim, para mostrar a raiva dele, ele vai torturar emocionalmente aquela pessoa, ele vai explorar emocionalmente aquela pessoa. Então, se a pessoa não tiver consciência disso, ela pode deixar marcas na mente da outra pessoa, ela pode, assim, deixar estigmas na outra pessoa. Eu tô te falando, Manglik Dosha não é uma coisa para ser glamorizada, não é uma coisa para ser fetichizada, é uma coisa que causa sofrimento na pessoa que tem e nas pessoas com que a pessoa que tem Manglik Dosha se relaciona. Tá certo? Então, no final das contas, todo mundo sofre até tomar as devidas providências. E o caso mais notório é o Marte na casa 7, porque a casa 7 é a casa dos relacionamentos, é da felicidade matrimonial. Então, o Marte é um brahmachari, ele é um celibatário, ele é um soldado solteiro, ele é um kshatriya solteiro. Então ele entra em colapso com uma casa que representa o contrário da natureza dele, que é relacionamentos, que são contratos, que são promessas. E a casa 7 é a casa onde Marte adquire Marnakarka. Então, de todas as posições de Manglik Dosha, na minha opinião, o Marte na casa 7 ele é o mais destrutivo de todos, porque ele adquire Marnakarka. É como se fosse uma arma contra a longevidade do casamento dessa pessoa. Então, esse já aí vai mostrar o caso que, assim, os astrólogos de tabloide, tanto na Índia quanto fora da Índia, eles vão explorar muito o aspecto do Manglik Dosha da casa 7. Então, vão explorar essa questão da violência no casamento, o que é verdade. O que não deixa de ser verdade. Então, essa é um caso, um tipo de Manglik em que a pessoa vai querer impor as regras dela dentro do casamento, que ela vai querer escolher todas as coisas, ela que vai querer escolher os filmes, o lugar onde o casal vai morar. Ela é uma pessoa que ela não tem o dom da psicologia, ela não tem o dom da escuta, é uma pessoa essencialmente inflexível. É uma pessoa assim que quer impor mesmo a vontade no cônjuge. E o cônjuge vai se sentir oprimido. Essa é uma posição opressora para relacionamentos. Então, o cônjuge vai querer se afastar. É difícil, na verdade, nos dias de hoje, em que os relacionamentos estão muito mais rápidos, a pessoa com esse tipo de Kudya Dosha, ela até mesmo conseguir engatar um relacionamento, chegar já nesse nível. Porque até antes disso, o cônjuge, o possível futuro cônjuge, ele já vai ter percebido isso. E a casa 8, ela representa a casa sucedente à casa 7. A casa 8 ela é muito parecida com a casa 7, porque é a casa que mantém o casamento. Essas são as finanças do casamento, as finanças compartilhadas, as emoções compartilhadas, a capacidade de confiar, a capacidade de ser vulnerável, de ser dependente, os parentes do cônjuge, a família do cônjuge. Então, o efeito da casa 8 é muito parecido com o da casa 2.
Então, assim, esse Marte aqui é uma pessoa que ela não consegue confiar, porque Marte ele é independente. Então, você coloca um planeta super dependente numa casa que representa a capacidade de confiar de maneira profunda, a pessoa não consegue confiar. Por diversos motivos possíveis. Ela não consegue se entregar. Ela não consegue ser vulnerável. Ela é uma pessoa que vai ter, assim, problemas de entrosamento com a família da esposa ou do marido. A família da esposa ou do marido pode sentir essa pessoa como opressora. Então, assim, a própria família pode, de alguma forma, intermediar essa relação, no sentido, assim, de que não, continue com ele ou com ela, que é uma pessoa abusadora, é uma pessoa, assim, é um estuprador emocional. Então, basicamente, são essas as casas que o Marte, ele não se afina com a agenda dessas casas e provoca um colapso na agenda. Como vocês podem ver, são todas casas que envolvem algum nível de relacionamento. Então, objetivamente, como a pessoa que tem isso, ela pode contornar essa situação. Você vai ouvir dizer aí na internet que um grupo de astrólogos vai defender que a pessoa que tem Kudya Dosha, ela deve se relacionar com a pessoa que tem Kudya Dosha. E muitos anos atrás eu cheguei a flertar com essa possibilidade, mas eu descobri que isso é um absurdo. E vai haver um outro grupo de astrólogos que vão falar que a pessoa que tem Kudya Dosha, que ela deve se relacionar com uma pessoa que não tem essa assinatura. Essa segunda opinião, ela é um pouco mais lógica. E ela reflete mais o que eu particularmente acredito sobre isso. Eu vou explicar por quê. Se uma pessoa que já tem Manglik Dosha, Kudya Dosha, ela se relacionar com alguém que também tem Manglik Dosha no mapa, vai ser um desastre. Porque você junta uma pessoa que é impaciente, que é impositiva, que é agressiva, que tem problemas de escuta, que burla regras para copular, assim, para se relacionar com uma outra pessoa que também é assim, vai virar um inferno, vai virar um caos. Eu acho muito difícil, inclusive, de engatar um relacionamento. Assim, até mesmo eu acho difícil de engatar um relacionamento. Lógico, pode haver sexo, porque como eu falei, o Manglik, ele tem esse aspecto envolvente de ser assim muito passional, muito romântico, de assim, conheci você agora, vou ir agora te conhecer, no dia seguinte já pede namoro. Eles têm esse aspecto envolvente. Então, assim, no início, ok, pode ter muito sexo, aquela coisa toda muito envolvente, mas dentro de algumas semanas vai cair o véu desse encantamento, porque o sexo ele não é tudo. O sexo não é tudo, ele não segura um relacionamento. Então a outra pessoa vai, assim, causar ainda mais problema na vida da outra. Então eu acho muito difícil engatar, pode inclusive até gerar violência física, assim, das pessoas de dois Mangliks, eles se brigarem, eles se bicarem. Então, assim, não funciona. Não é uma solução inteligente. Agora, o outro caso de uma pessoa que tem Kudya Dosha se relacionar com uma pessoa que não tem essa assinatura, ele faz mais sentido. Porque a pessoa que não tem Kudya Dosha, ela tem mais escuta, ela tem mais capacidade de cooperar, ela tem mais capacidade de ceder. Mas, agora eu vou falar uma coisa para você que vai ser o pulo do gato. Uma pessoa que tem Kudya Dosha se relacionar com uma pessoa que não tem essa assinatura, não significa que a pessoa que tem Kudya Dosha vai deixar de ter esse dosha. Essa é a realidade. Então você que tem
Manglik, Dosha, se relacionar com uma pessoa que não tem essa assinatura, desculpe, mas o fato de você estar se relacionando com aquela pessoa não vai cancelar essa assinatura. Isso é uma ilusão, isso é um devaneio, isso é uma doideira, tem nada a ver. Então, assim, não adianta você querer entrar num relacionamento com uma pessoa que não tenha essa assinatura, achando que isso vai ser condição sine qua non para sucesso no relacionamento, porque você precisa tomar atitude. E eu gostaria de fazer um outro adendo aqui. As pessoas que usam Manglik Dosha como de maneira sensacionalista, elas tendem a colocar essa assinatura como uma condição sine qua non na astrologia védica para o sucesso no casamento, ou em namoros, ou assim, qualquer coisa que seja, uma parceria comercial, qualquer coisa que seja. E da minha experiência pessoal, essa assinatura ela não é condição sine qua non para o sucesso no relacionamento. Na astrologia védica, a condição sine qua non para o sucesso no relacionamento é o sistema de kutas. O sistema de kutas eu não vou explicar com profundidade aqui, mas eu vou só falar a ideia básica do que é o sistema de kutas. É quando você reconhece que as luas dos nativos é o graha principal para o relacionamento. Então você vai aferir a compatibilidade do nakshatra da lua de uma pessoa para ver se é compatível com o nakshatra lunar da outra pessoa. Então, quanto mais alta for a pontuação do sistema de kutas das duas pessoas envolvidas, mais a chance de elas terem sucesso em relacionamentos ou de o relacionamento pouco a pouco ele ir envolvendo por uma coisa, ele ir se desenvolvendo para uma coisa mais madura. E o sistema de kutas é o que diz também o nível de atratividade, é o quão a gente acha atraente uma outra pessoa e que o sexo vai ser marcante. E que, assim, o relacionamento tem o espaço para crescer. É o sistema de kutas que é a condição sine qua non para o sucesso no casamento ou em namoros, porque nem todo mundo também quer se casar. No Brasil tem pessoa que não quer assinar nenhum estável ou papelada, mas que quer morar junto. Então é o sistema de kutas que é a condição sine qua non para o sucesso nos relacionamentos eróticos afetivos e em outras sortes de relacionamentos. E não se a pessoa é Manglik ou não é. Mas o fato de uma pessoa ser Manglik, ele vai ser sim um revés na vida da pessoa. Então, se uma das partes dessa relação é Manglik e a outra não, mas a pontuação no sistema de kutas for bem alta, ainda assim é agenciável. Se a pontuação no sistema de kutas da compatibilidade for muito baixa, não é agenciável. Então, como você pode ver, essa questão de compatibilidade amorosa somada à questão de Manglik Dosha, ela não é muito fácil de ser solucionada. Mas, depois de você ouvir essa parte, eu tenho certeza que você vai ver com muito mais razoabilidade estas questões que eu estou te falando. Agora, independentemente de uma pessoa que tem Manglik ou Kudya Dosha estar ou não estar num relacionamento, o que objetivamente você pode fazer para moderar a ira? Primeiramente, é reconhecer que você tem um problema da ira, que você tem a aflição de Marte, sem fetichizar, sem glamorizar. Um outro conselho bem prático é o seguinte: não faça decisões significativas na sua vida estando de cabeça quente. Porque as pessoas que são Manglik, elas estão basicamente o tempo inteiro de cabeça quente. Mas não faça decisões significativas na sua vida estando de cabeça quente. Não termine um relacionamento no momento em que você está de cabeça quente. Não faça a compra de um imóvel, de um carro, ou uma venda, ou uma viagem, ou uma mudança de residência quando você está de cabeça quente. Porque você vai se arrepender, vai dar merda. Essa é uma primeira coisa que você tem que aprender. Outra coisa é,
Se você tem Manglik Dosha, não faça decisões estando com as suas necessidades fisiológicas em carência. Por exemplo, a gente tende a ficar mais irritável quando a gente está com fome e a gente está impedido de comer. E uma pessoa que tem Manglik, ela vai ficar muito mais irritável quando ela está com fome. Então não resolva problemas na sua vida se você está com fome. Para o que você está fazendo, vai comer. E outras necessidades fisiológicas, como ir ao banheiro, beber, dormir. Você precisa respeitar as suas necessidades fisiológicas, porque isso é uma maneira de acalmar a sua mente. Então, uma vez que você conseguir saciar as necessidades fisiológicas, aí você toma decisões difíceis. Você vai tomar com mais razoabilidade. Você tem que evitar comportamentos irracionais. Outro conselho que eu vou dar para você é: aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Policie-se sobre isso. Pare de ficar cortando as pessoas. Pare de querer falar em monólogos. Pare de querer impor regras. E aprenda a ouvir as pessoas. Faça esse exercício da audição. Faça esse exercício da escuta. Isso vai melhorar os seus relacionamentos. Um outro conselho é: evite um estilo de vida que agrida o Pitta do seu organismo, porque o biotipo do Marte é Pitta. Então é comum as pessoas que têm Manglik Dosha, elas terem algum tipo de sensibilidade ao Pitta. Então, assim, objetivamente, coisas que agridem o Pitta é você comer pimenta, você comer alimentos picantes. Então, para uma pessoa que tem Kudya Dosha, ela comer ou abusar de alimentos picantes, alimentos vermelhos, puxados para o amarelo, para o laranja, ela vai ficar ainda mais irritável, ela vai ficar ainda mais agressiva. Evite se expor demais ao sol. O excesso de sol, ele também agride o Pitta da pessoa. Então, a pessoa que já é Manglik, ela vai ficar muito tempo assim, exposta ao sol, ela vai ficar mais irritável do que o normal já. Então é importante você evitar o excesso de sol. E também evite se envolver em discussões que agridam as suas emoções. Um exemplo assim bem básico assim do que agride as pessoas, que tende a baixar a vibração das pessoas, é discutir sobre política, sobre ideologia, porque cada pessoa tem uma opinião. Então, quando você traz muito essas discussões para a família, para os grupos, isso baixa a vibração tanto da pessoa que tem Kudya Dosha, quanto das outras pessoas envolvidas na discussão. Então, é importante você evitar comportamentos ou situações que elas agridam as suas emoções ou que elas baixem a sua vibração. Tá certo? Eu volto a falar. Você fazer essas coisas não significa que vai anular o Manglik Dosha no seu mapa, tá? Porque não vai. Mas você pode agenciar de maneira consciente isso. E sempre quando você sentir que você está perdendo o controle, que você está perdendo a razão, você vai ativar aquela luz dentro da sua mente que vai te frear. Então o objetivo desse vídeo é te dar um freio em alguns momentos em que você está agindo de maneira irracional. Tá certo? Então, com isso eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha entendido de uma maneira mais assim profunda o que significa Kudya Dosha. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias. Seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!